e tens o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, caros colegas deputados, senhoras deputadas, quem mais nos acompanha aqui, ou pela TV e a rádio da Assembleia. Eu creio que é preciso que a gente aprofunde o debate de análise sobre as mobilizações populares das últimas semanas. Como é sabido, esta mobilização, ou essa onda de mobilizações, começou com a luta contra o aumento das passagens de ônibus em algumas das mais importantes cidades do Brasil, como São Paulo, Porto Alegre e Goiânia. Mobilizações no Rio de Janeiro também, protestando contra as desocupações de moradores de comunidades pobres na cidade do Rio de Janeiro, para se garantir a construção da infraestrutura necessária à Copa do Mundo, ou talvez até para esconder dos olhos do mundo a existência de comunidades pobres, né, muito próximas do centro ou dos centros urbanos, do centro urbano da cidade do Rio de Janeiro. Então havia esse movimento. Mas é claro que não é só isso que havia na sociedade brasileira naquele período, naquele tempo em que começaram essas mobilizações, há cerca de 3 semanas atrás. É preciso analisar que a sociedade brasileira vive há algum tempo, mais de 2 décadas, num silêncio compulsivo, que esconde uma série de insatisfações que vão se acumulando ao longo do tempo. Nós podíamos dizer que existem desilusões, indignações, sentimento de revoltas no interior da sociedade brasileira e que praticamente todos nós, ou que no geral não se conseguia notar. O povo brasileiro, na verdade, foi frustrado na campanha das diretas, porque não se aprovou as diretas, e sim as indiretas para eleger o presidente da República em 1985. Apesar de todas as mobilizações do ano anterior, de 1984. Quando pôde votar para presidente pela primeira vez desde a década de 50, 60, elegeu Fernando Collor de Mello, que seria o salvador da pátria. Dá-lhe desilusão, dá-lhe frustração. Depois elegeu 2 vezes Fernando Henrique Cardoso, que o príncipe da sociologia iria resolver de forma racional os problemas da sociedade brasileira, modernizando o Brasil, e tornando alguma coisa mais parecida com a França. Esse, pelo menos, era o afã, e daqueles setores da elite intelectual de direita mais próximas dele. O povo, evidentemente, que percebeu que a situação piorou. Houve um empobrecimento daqueles setores médios urbanos em torno do arroxo salarial. O Brasil caiu de 8º para 15ª posição na economia mundial. Entregaram a maior parte do patrimônio nacional para empresas multinacionais, especialmente de outras partes do mundo. Monopólios privados de controle de capital estrangeiro. Não vendo outra saída, em 2002 o povo resolveu votar no Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, porque, apesar da mídia ter dito durante 20 anos que era radical, que iria botar o Brasil abaixo, o povo tomou coragem e disse: nós vamos, tem um jeito de mudar, vamos fazer. E fez. Votou no Lula. Não se negue mudanças superficiais na distribuição de renda no Brasil nos últimos 10 anos. Mas é preciso registrar que essa distribuição de renda não se deu pela mudança estrutural na base econômica da sociedade brasileira. Pelo contrário,
se tirou dos setores médios para se distribuir um pouquinho mais, ou a quantia menos tacanha um pouco, aos muito pobres. É claro que isso propiciou, né, um certo aquecimento do mercado interno, que isso também ajudou no crescimento econômico que houve em alguns desses 10 anos. Nas medidas de fundo, entretanto, é preciso analisar e perceber que não houveram mudanças substanciais, pelo contrário. Na macropolítica econômica, o governo do Lula, os dois governos do Lula e agora o governo da Dilma, mantém a estrutura anterior. Quem continua determinando os rumos da política econômica, social brasileira são os monopólios, a maioria de capital internacionalizado. São latifúndio, agora, né, com uma nova face moderna e somando ao fenômeno chamado de imperialismo, mais conhecido, neste caso no campo, como agronegócio. As empreiteiras deitam e rolam, nunca ganharam tanto, e os bancos, então, felizes da vida. Até porque quando dá problema, né, se tira bilhões, e se for necessário trilhões, dos cofres públicos para salvar os bancos, e isso aconteceu, inclusive aqui no Brasil, no final de 2008. Ao invés de, em 2002, o Lula chamar a sociedade brasileira, os trabalhadores, as bases da sociedade, para ajudar a governar e redefinir os rumos da economia nacional, houve um pacto de governabilidade com os setores mais atrasados da política nacional. E isso perdura até hoje. Alguém avalia que a Dilma poderia ter dito mais nesses seus pronunciamentos dos últimos dias. Ter chamado o povo a governar com ela. Não pode. Talvez o Lula pudesse ter feito isso em 2002 para 2003. A Dilma não pode porque já fez o pacto. Não tem como fazer pacto com o diabo sem sair cheirando a enxofre. E aí está sim comendo na mão de um Congresso Nacional que também são dominados pelos interesses dos monopólios e engessada para possibilidades de mudanças mais profundas. É justo o sentimento de indignação da imensa maioria das pessoas que estão indo às ruas, inclusive aqueles setores de classe média que vão para lá só para falar da PEC 37, e estão corretos, a PEC 37 precisa ser sepultada, derrotada. Mas os problemas nacionais são mais profundos. O problema do Brasil não é só a corrupção, embora a corrupção seja um dos problemas do Brasil. É preciso haver um processo de mudanças estruturais profundas. Nós, oriundos das forças populares e com posicionamento de esquerda, com um programa de esquerda, e os partidos deste lado têm sido inclusive execrados na rua. A direita está indo para a rua, escondendo a cara de que também tem partido, para combater a bandeira dos partidos de esquerda. E isso tem um aspecto, inclusive, de fascismo nessa postura. É evidente que o sentimento da maioria das pessoas de não legitimidade dos partidos atuais é justo. A falência dos partidos, como já falava aqui na semana passada. Então, esse sentimento generalizado é justo. Mas quem está indo para a rua, alguns, ou uma pequena parcela dos que estão indo para a rua insuflar, né, esse justo sentimento, são justamente setores partidários, né, que querem voltar a governar o Brasil, ou pela eleição do ano que vem, e não se admira, não me admiraria, né, se não tentassem, o que não tentem, até pelo golpe. Porque não é estranho que um fuzileiro naval tenha estado ajudando a depredar o Palácio do Itamaraty, em Brasília?
Eu não quero dizer que o movimento é golpista, pelo contrário, tem alguns golpistas nazifascistas no meio. A maioria que está indo para a rua tem que estar atenta para não ser usado por essas manobras. O movimento é legítimo, necessário. Eu diria 30 segundos. Mais 30 segundos, deputado. O movimento é legítimo, necessário, a imensa maioria quer mudanças que são efetivamente necessárias, mas é evidente que todos aqueles que possam e que podem nos ouvir têm que estar atentos para não ser usados justamente pela perspectiva, né, da negação da política. Porque negar a política também é política, e talvez seja a política do obscurantismo. É isso que também é preciso que a população esteja atenta também para isso. Fim das